Então, hoje, especialmente, na Lívia, a gente vai falar sobre a relação da técnica da microfisioterapia com a metodologia da origem emocional dos sintomas e como é possível, às vezes, integrar essas informações e entender essas nuances que podem facilitar com que o atendimento se torne mais integral, né? E não só para quem trabalha com a microfisioterapia. A gente vai dar dicas aqui para entender também como funciona a origem emocional dos sintomas e como vocês podem utilizar alguns insights que a gente tirou dessa junção de informações para potencializar o resultado também nos atendimentos de vocês. Mas antes de você se apresentar, Lívia, que provavelmente tem algumas pessoas que não conhecem você ainda aqui, né? Mas eu vou contar um pouquinho quem está chegando de paraquedas aqui nesse sexto vídeo do minicurso. Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação, me formei em 2006 e logo em seguida, quando eu comecei a ir para a prática, comecei a observar que alguns pacientes viam e voltavam do mesmo sintoma, né? Então eu percebi que fazer simplesmente a fisioterapia convencional não estava dando o resultado que eu esperava para esses pacientes, que havia algo a mais naquele conteúdo do sintoma deles que estava trazendo a alteração. E aí fui buscar outras experiências, outras vivências, outros cursos e cheguei na relação mente-corpo, de como as emoções poderiam interferir no corpo do paciente. Foi aí que eu comecei a buscar mais e mais cursos nessas áreas e em 2017 montei o Congresso Internacional das Leis Biológicas para disponibilizar essas informações para mais pessoas, porque ainda não tinha muitas pessoas que recebiam essas informações. Então, a gente montou o Congresso Internacional no Brasil e em 2007 para 2008 iniciou também o curso Origens, onde eu pude transmitir essas informações, todas essas vivências que eu tive com os meus pacientes, para que outros profissionais também pudessem conhecer e também pudessem agregar essas informações na sua prática clínica. E você, Lívia, conta aí, quem que é a Lívia? O meu nome é Lívia, eu também tenho formação de fisioterapia, né, sou fisioterapeuta, e eu demorei um pouquinho mais, né, do que o Ivan para poder chegar, né, nessa relação mente-corpo. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né, que faz parte dessa transformação, que é a origem emocional da minha vida, né, junto com as terapias integrativas. Então, eu sempre quis a área da saúde, né, sempre tive esse direcionamento, já sempre gostava mais dessas matérias, né, das ciências. E aí, no ensino médio, como a gente é muito novo, né, para poder escolher qual profissão você vai querer, mas a área da saúde sempre era empurrada para a medicina, né? Para a medicina. Aí eu fiz a minha inscrição, né, no terceiro ano para medicina. Só que aí, no meio do caminho, aí começou aquelas amostras universitárias, né, para poder demonstrar, né, todas as outras formações. E aí foi apresentada a fisioterapia, que eu nunca tinha tido assim, esse contato, saber como que funciona. E aí eu me encantei, eu falei assim, ué, mas eu quero ser médico para fazer isso, né, para ter esse contato, porque eu sabia que a medicina, né, já tinha evoluído e não tinha mais aquele contato, né, do médico de família, então era muito especializado. Eu não quero ser uma profissional especialista em mão, uma parte do corpo. Então eu já tinha essa tendência, Integração. esse propósito aí em mim. E aí, só que aí já tinha passado a inscrição, né? Não tinha mais jeito. Aí eu fiz, né? O vestibular e não passei. Aí no ano seguinte já me inscrevi no cursinho para fisioterapia. Eu já tinha em mente que queria fisioterapia. E aí quando eu era pequena, né? Eu já tinha essa tendência para a área da saúde. Eu tinha maletinha de médico, tinha cuidado com as minhas bonecas. Então, mas não era assim, vou ser médico. Né? Isso era só uma tendência. É porque eu já tinha esse acolher, esse cuidar, né, que a gente aprende que a gente tem um propósito, né, tem coisas por trás que nos levam, né, a ter determinados comportamentos, características, mas eu sempre tive isso de cuidar, desse olhar atencioso, né? E aí eu me encantei com a fisioterapia, né, fui muito feliz na formação, sempre amei tudo um pouco. Então, quando eu me formei, eu já tinha, assim, não esse lá integral de mente, mas eu tinha essa visão de que eu não queria especializar em fisioterapia respiratória, trabalhar só aquilo ali, né? Só uma parte específica do corpo. Eu queria integrar um pouco de tudo que eu vi dentro da faculdade, da formação. E aí eu fui especializar em geriatria. Me encontrei na geriatria e na gerontologia, que englobava um pouco de tudo. E, né, excluí só a pediatria, mas me encontrei e me realizei. Eu fiz a especialização no ano seguinte que formei.
E aí o meu primeiro emprego foi num lar de idosos e atendimento domiciliar. Porque na faculdade, né, para mostrar essa minha vocação, né, para acolher e cuidar, eu sempre amava tudo, assim, quando começou os atendimentos, os estágios, mas o que eu mais amei foi quando a gente fazia os atendimentos domiciliares lá na unidade de saúde. Quem saía da unidade de saúde ia para casa, acolher a pessoa, né, o ambiente, aquele contato maior. Então, né, o primeiro paciente foi domiciliar também, e aí juntou com o lar de idosos, que eu convivia diariamente ali, né, com todos os idosos. Então, tinha um olhar diferenciado, né? Trabalhava só com a reabilitação física, que é o que eu tinha aprendido na faculdade, e me sentia realizada. Aí chegou um certo momento que eu senti que faltava algo, não era só aquilo, né? Que tinha essa relação, que eu comecei a me despertar, né, para essa relação de mente e corpo, esse olhar integrativo. E aí, né, eu falo que não tem como não falar disso, né, da minha fé. Eu falo assim, que Deus tem cuida, guia os meus passos a cada instante. Então, eu sempre orava, né, para Deus me encaminhar, para me conduzir para aquilo que Ele me criou para ser, né, meu propósito de vida, de ajudar com as minhas mãos. Então, tinha sempre isso, de ajudar com as minhas mãos da melhor forma possível. E aí que surgiu a microfisioterapia, em 2016. Né, uns anos depois aí, ainda não tive esse primeiro contato, igual você sabe, da faculdade, já comecei com a terapia manual. Eu me sentia assim, incomodada, um pouco incomodada. Eu me sentia acomodada por não estar buscando, mas não sabia o que também. Daí eu falo que tudo na hora certa, tudo no tempo certo. Né? E aí a microfisioterapia veio em 2016, me trouxe esse novo olhar, né? De que a cura, né, acontecia de dentro para fora. Né? Tinha uma origem, tinha essa integração mente-corpo, não era só aquela reabilitação física que a gente aprendia na faculdade. E aí foi o primeiro passo para a minha mudança de olhar. Né? Porque no curso da microfisioterapia a gente aprende a olhar para nós primeiro, né? Então, a gente faz, né, as práticas, todas lá durante o curso, e nós, né, um aplicando no outro. Então, eu comecei a ver que aquilo ali fazia sentido, né? E comecei a me encontrar, né, como pessoa, como profissional, na microfisioterapia. Você quer parar um pouquinho para explicar? Não, pode continuar. Explicar o que é a Não, pode continuar. Depois a gente fala essa base. E aí, quando a gente tem um dom, né? A gente consegue desenvolver isso rápido, né? Então, eu tive muito, assim, com a microfisioterapia, muita afinidade, assim, com esse toque, né? Eu sou muito sinestésica, então eu não tive dificuldades, né? Nesse curso, que a gente aprende através da micropalpação, a identificar no corpo do paciente memórias de traumas físicos e emocionais, né? Viveu durante a vida. E através dessas micropalpações, a gente ajuda o corpo a encontrar ali os traumas, né, a cicatriz patológica, para poder estimular essa autorregulação do corpo. E aí, só que é tudo muito novo, né? Então, a gente sai da primeira parte do curso, primeiro módulo, sem certificado. Então, a primeira parte, e eles pedem para a gente poder colocar em prática, para poder, né, estar pronto para o próximo etapa, que é a finalização do módulo básico, para a gente receber o certificado e começar a atender. Então, aí o curso foi a semana toda, terminou na sexta, no sábado eu viajei para o interior, né, na cidade de meus avós. E aí eu comecei a falar com minha tia, a irmã do meu pai, que curso que eu tinha feito, mas eu não sabia nem explicar direito, que era tudo muito novo. Mas ela falou assim, não quero saber não, vamos lá, você é sua cobaia. E aí eu fui fazer, né, colocar em prática aqueles, né, a palpação ali, os mapas embriológicos, sem fazer anamnese, não fez nada, ela só deitou ali e falou, vamos lá. E aí ela tinha uma dor no cotovelo, né, uma epicondilite, de muitos anos, eu não sabia, ela nem me falou. Aí eu fiz uma liberação da micro, e que minha mão parou justamente em cima do cotovelo, estava ligada lá com centros nervosos, né, a parte de emoções, e aí fiz a correção, do jeito que eu aprendi, né, para colocar em prática. Isso foi no sábado. Aí na segunda-feira minha tia me liga e fala assim, David, como é que chama esse curso que você fez? Porque meu fisioterapeuta aqui do Pilates está querendo saber. Que é isso que não tem mais nada no meu cotovelo, zerou minha dor no cotovelo. Aí que ela foi me explicar, que ela tinha muito tempo que sentia uma dor, e aí quando eu fiz a sessão no sábado, sábado, domingo, ela sentiu o local latejando, aí depois domingo já tinha melhorado, e segunda estava zerado. E ela já tinha feito várias sessões de terapia, né, nunca tinha melhorado 100%.
E aí, né, eu fui compartilhar lá no grupo, né, com os colegas, com os professores, e falou assim, é isso aí, é esse caminho. E aí eu vi que eu estava no caminho certo. Então, eu consegui fazer, né, melhorou minha TLI com aquela liberação da microfisioterapia. Tem algo aí, né, algo nojo que vamos aprofundar. Então, que aí depois começaram a vir os pacientes, né, então, depois de janeiro eu terminei a formação, certificado, comecei a atender pacientes. Aí tinha uma vizinha da minha tia que tinha também uma epicondilite, que aí ela contou o que aconteceu com ela, ela marcou comigo. E aí eu não tinha formação das leis de origem emocional ainda, das leis biológicas. E aí eu fiz, né, aquela esperança de que ela ia também melhorar com toque, né? Porque a fisioterapia são mapas específicos, a gente vai sendo guiado pelo corpo. Então, né, vai tentar ajudar da melhor forma possível, mas com a ferramenta que eu tinha. Aí eu fiz a sessão e ela não melhorou. Uhum. E aí, isso foi em 2018. Na verdade, quando eu terminei a formação de microfisioterapia, eu falo que tudo vai sendo encaminhado, né? Deus vai encaminhando todas as coisas na hora certa. Surgiu as leis biológicas, assim, eu comecei a ver algumas lives de outro profissional e vi que fazia sentido, mas a gente quis terminar, a gente quis fazer uma coisa de cada vez. Vamos terminar a micro, dedicar isso, senão a gente vai fazendo tanta coisa e não dedica nada. E aí, quando eu terminei a formação de microfisioterapia, depois eu comecei a ter esse novo olhar, né? Mas essa paciente, por exemplo, eu só tinha microfisioterapia, então eu vi que não tinha algo que faltava ali. E só a microfisioterapia não ajudava. Quer dizer que eu queria olhar, minha tia deu certo, mas parece que não deu certo. Por quê? E aí, com essa primeira formação das leis biológicas, eu pude começar a compreender um pouco mais essa relação, né? Do sintoma com os contextos emocionais. Então, me deu uma base muito boa, porque foi o primeiro contato, né? Aprofundando sobre as 5 leis biológicas. E aí, só que aí entrou, o Ivan Bonato surgiu o Ivan aí com o congresso, Uhum. você começou com um congresso Sim. online, em Uhum. 2017. Eu comecei a ver umas lives e vi que fazia sentido, né, que a sua linguagem era fácil de entender, então começando a integrar, né, outros técnicos, e aí me despertou e eu comprei o acesso Platinum, porque teve a parte de gratuita, né, que a gente queria liberar nas palestras, aí eu não dava conta, eu queria ver tudo, abocanhar tudo de uma vez, mas não dava conta, por causa do tempo, né, do trabalho. E aí eu comprei o acesso Platinum e comecei a entender melhor tudo isso. Essa relação e o tanto que integrava, né, com a microfisioterapia, porque não adianta só, na microfisioterapia a gente informa para o paciente aquilo que o corpo libera. Então, traz a consciência que é inconsciente. Mas é só uma informação, fala assim, tal idade, aconteceu Uhum. isso, e vem de avó, né, já tem essa memória dos Uhum. ancestrais, mas é só uma Sim. informação. Ajuda, porque traz Sim. para a consciência, mas falta aquele, né, você compreender, você ressignificar, fazer um sentido, né, para poder o resultado ser Uhum. eficaz. Porque eu tinha os resultados também que eu fiz a terapia, mas às vezes com 2, 3 sessões, ou às vezes não Uhum. melhorava, né, porque faltava esse entendimento. Então, depois que aí surgiu, em 2018, você teve o congresso Uhum. presencial, né? E aí eu já tinha decidido, não ia dar para eu ir, não sei por algum motivo, mas eu decidi comprar o acesso plástico, porque eu falei, eu quero ter acesso a todas essas palestras. Mas aí, uns 10 dias antes, a minha amiga, né, que também está no curso da comunidade, falou assim, não, a gente tem que ir nesse curso, porque fiz minhas orações lá, a gente tem que ir, faz todo sentido, a gente tem que estar nesse contato, né? É diferente ver as palestras gravadas do Uhum. contato, né, com a pessoa. Quando eu cheguei lá, a gente se sentiu em casa, né? Aquele tanto de pessoas falando a mesma língua. É tudo muito novo para a gente, porque a maioria de vocês já tinha um tempo de caminhada, né? Com as leis biológicas, integrado com as técnicas. Mas a gente se sentiu em casa ali. A gente estava no lugar certo, né? No caminho certo. E aí veio você no primeiro dia, porque na sexta-feira tinha um evento com quem comprou acesso Uhum. plástico, né? E aí você veio com aquele acolhimento, né? Parecia assim que eu já te conhecia, que você já me conhecia. Então, para quem não conhece Ivan pessoalmente, só por lives, ele é isso aí. É esse acolhimento, né? O curso Origens, ele vem acolher, né, todas as pessoas para poder formar terapeutas, para ajudar cada vez mais pessoas, porque o objetivo do congresso foi esse, né? Você já estava com sua agenda cheia e não conseguia ajudar aqueles pacientes que chegavam até você. Você queria expandir esse conhecimento para ajudar mais pessoas.
Então, esse foi o objetivo inicial. E aí, esse acolhimento é que fez a diferença toda, né? Que eu me senti bem acolhida e vejo, né? Esse objetivo é isso. Em consequência, vem, né? Comprando curso, tem um retorno financeiro, mas o principal objetivo é você acolher essas pessoas, ajudar elas a terem esse novo olhar, né? Para poder ajudar cada vez mais pessoas, né? Um ajudando o outro e isso mudando o mundo, transformando o mundo. E aí, no curso, no final do congresso, na verdade, você teve uma palestra sua que você começou a mostrar o que você fazia. Você também tem a formação em microfisioterapia, começou a falar como você fazia a junção, né? Porque na microfisioterapia a gente identifica os órgãos, já identifica os órgãos através da palpação. E aí você integrava com os contextos emocionais, né, juntando a lei biológica. E aí, na hora que você começou a falar, eu olhei para a Alice, é isso que a gente precisa, é isso que a gente vê, né? Porque a microfisioterapia, a gente viu que é a nossa missão, está dentro do nosso propósito. A gente precisa agregar, né, conhecimento para poder ter um resultado melhor, para poder, né, cumprir esse propósito de forma, né, melhor, mais eficaz. E aí a gente não teve dúvida de nos inscrever no curso Origem para poder, né, nos ajudar nessa junção mesmo. Eu lembro que nos ajudar, né, lá naquela palestra do congresso foi exatamente o objetivo é mostrar para os terapeutas e profissionais da área da saúde que trabalhavam com as leis biológicas que é possível a gente construir uma história do paciente, a história de onde vem aquela alteração, porque muitas vezes nos cursos de formações sobre leis biológicas, por exemplo, se fala sobre um órgão e uma alteração específica. Então, o paciente chegou com dor de cabeça, o paciente está com rinite, o paciente está com asma. Então, qual é a forma de entender o que está por detrás desse sintoma? Só que o paciente, ele não é algo assim que é didático, né? Porque na didática de um curso, você tem que passar órgão por órgão, tecido por tecido, para ter um entendimento específico de cada órgão e tecido. Mas o ser humano é um ser que vem de uma base de vários conflitos simultâneos, ou várias percepções simultâneas do mesmo conflito. Então, não é um órgão que é afetado a cada estresse. É uma conjunção de órgãos que cria uma cascata, que na microfisioterapia se chama de cascata, né, lesional. Tem mais de um tecido afetado ao mesmo tempo. É a mesma coisa, chegou essa semana mesmo um paciente que ela falou assim, eu tenho rinite. Tá? Para mim, rinite não me diz nada. Só rinite já não me diz nada. Daí ela, quais sintomas você tem? Essa é a pergunta sempre que eu faço. Quais sintomas você tem? É a mesma coisa o paciente chegar, eu tenho fibromialgia. Não me diz nada. Quais sintomas você tem? Porque cada pessoa é única. Tem pessoas que têm rinite e tem coceira no nariz, coriza e coceira nos olhos. Então, o olho não é nariz. Então, rinite significa inflamação no nariz. Mas não tem olho. Então, ou seja, se tem olho adicional, é um conteúdo a mais da construção da história do paciente. Se tem coceira no ouvido, é um conteúdo a mais para construir a história do paciente. Se tem coceira na garganta, é um conteúdo a mais para eu construir a história do paciente. Se tem falta de ar junto, é um conteúdo a mais que me ajuda a construir a história do que o paciente viveu para ter esse tipo de rinite junto com outros sintomas associados. Lá no congresso de 2018 em Foz do Iguaçu, eu falei sobre a fibromialgia. Né? O paciente chegou com fibromialgia e ele tem dor aqui, aqui e aqui, a gente vai construir uma história assim, para mostrar o que ele viveu. Porque alguns têm dores no ombro, outros têm dores na coxa, outros têm dores no joelho, outros têm dores em diferentes lugares que o médico vai diagnosticar com fibromialgia. Só que cada paciente tem uma vivência diferente e uma história diferente, que é isso que a gente precisa entender para construir essa percepção e aí ter mais clareza. Porque o paciente com clareza é um paciente que melhora. O paciente que não tem clareza é um paciente que não entende o que foi fazer lá no atendimento. E eu tenho vários pacientes que falam assim, tá, você sabe como é que funciona e tal, o atendimento? Eu já fui no atendimento, mas a pessoa não explicou nada.
Então, se uma pessoa não explica nada para mim, que clareza que eu tenho para entender o que eu fui fazer? E aí, que clareza ele vai ter para saber se aquilo que foi feito deu resultado ou não, se foi aquilo, se foi outra coisa, né? Então, se eu não explico, eu não tenho entendimento, o paciente às vezes vai sair mais com o ponto de interrogação do que maior ainda do que ele veio. Tá? Não sei se faz sentido para vocês que estão assistindo agora essas informações. Não sei se é mais ou menos isso, Lívia. Sim, aí o que nos encantou foi isso, essa associação da construção da história, que aqui fazia muito sentido para nós, tá? Imagina para o paciente. Mas a gente estava meio assim, não tinha esse conhecimento todo, né? A gente não teve dúvida, fez a inscrição para o curso, porque isso nos encantou, essa lógica, essa coerência, né? E aí, depois, quando eu entrei no curso, né? Porque foi no final de 2018, a gente fez a inscrição, começamos mesmo a estudar início de 2019, e aí não tinha, né, pandemia, não tinha nada, então nem tinha essa tecnologia do Zoom, das aulas ao vivo, mas a gente tinha a comunidade do Facebook, você ficava sempre lá, né? Tirando as dúvidas, a gente colocava casos clínicos para ir discutindo, isso tudo foi nos fazendo crescer, né? Evoluir ali, conhecimento, né? E eu isso evoluindo nos meus atendimentos também. A gente sempre discutia muitos casos, você fazia lives. E aí, mas o mais importante para mim foi que você estimulou todo mundo a gravar vídeos, né? Para poder todo mundo se inteirar, a se apresentar, para a gente poder fazer, quem gravasse o vídeo ganhar uma aula ao vivo com você, uma conversa, um encontro, para discutir um caso de paciente ou nosso próprio. E aí, em março de 2019, você marcou, eu fiz vídeo, né? Quebrei né, essa minha dificuldade de poder falar, né, de expor, né, que vem também dos meus medos, né, você foi fazer um atendimento e eu escolhi fazer comigo mesmo, com os meus sintomas. Então, essa é o mais importante de tudo, porque tudo que vem para a nossa vida, fala que a gente tem um sentido, né, a vida tem um sentido. Né, se não tivesse, a gente tem, o nosso sentido é buscar nosso propósito de vida. Né, e quando a gente está, a gente tem, todo mundo tem uma grande missão nesse mundo. Então, quando a gente está em sintonia, nessa direção, caminhando na direção dessa missão, tudo vai fluindo. E tudo vem primeiro para nos fazer olhar para nós, né? Porque a gente tem que cuidar da gente, a gente tem que estar bem para poder cuidar do outro, poder ter a capacidade, né, de cuidar do outro. E aí você fez atendimento comigo, né, porque eu tive um diagnóstico com 18 anos de degeneração macular, né, que a médica foi um baita DHS, né? A médica chegou, né? Para mim, você não tem a visão mínima do Detran, para poder tirar a carteira. E aí, tive nesse diagnóstico, fui trabalhar, não tinha esse conhecimento nenhum, eu estava no início da faculdade, ia entrar na faculdade ainda, mas aí foi tendo uma melhora, pelas, né, todas as minhas vivências, hoje eu entendo, né, que teve essa melhora. Isso foi em 2002, aí 8 anos depois, 2010, o médico falou que houve uma melhora que eu não esperava, né? E aí eu vou te dar um relatório para você poder tentar tirar sua carteira. E aí, em 2010 eu fui e consegui. Né? A médica foi sentada, falou assim, se você tivesse um 0,01% a menos, eu não te daria, por causa da exigência do Detran. Mas aí eu tirei e isso é minha liberdade, né? Então, eu já vi que algo tinha acontecido, né? As minhas vivências me ajudou a melhorar. Mas aí depois, quando eu entrei nesse universo das leis biológicas, né? Você entender, foi trazendo, né? Construindo uma história, a história da minha família. Eu lembro que, como eu estava no início do curso, muitas coisas eu não entendia, né? Até você falou assim, você entrou, você explanava, você, né? Então, me dava um branco mesmo. Às vezes você perguntava alguma coisa, eu falava assim, não lembro disso, me travava. E aí, mas isso tudo, né? Fala que todo mundo tem um tempo. Aí que a gente entende, porque cada paciente tem um tempo dele. Pode também querer, o paciente vá profundo, né? Numa primeira sessão, sendo que o corpo é sábio para poder liberar o que ele precisa, para poder ir até onde o paciente dá conta. Né? Então, eu senti isso em mim. Porque em 2019 tive todo esse atendimento, né? Muita coisa fez sentido, algumas coisas eu fui aprofundando depois à medida que fui estudando. E aí, ano passado, em 2020, um ano depois, eu já estava mais aprofundada, né? Com mais clareza de conhecimento, eu fui rever a gravação desse atendimento que você fez em mim e foi tudo muito claro, sabe? Então, teve toda a clareza. Eu falei, nossa, como é que faz sentido isso, foi tudo. Né? Isso tudo fez parte da minha evolução, meus estudos, e eu trabalhando em mim.
Então, tudo fez sentido e eu pude ir mais a fundo em algumas informações que eu não dava conta em 2019, mas em 2020 eu já Perfeito. dava conta. De ouvir aquilo que você tinha me falado, que eu tinha planado em 2019, mas que eu estava ali bem concentrada, eu ouvi, fez sentido Sim. um ano depois. E aí me fez buscar novas técnicas. O curso Origem vem para nos ajudar, né, a ter esse conhecimento, essa clareza da origem emocional, o contexto emocional de cada órgão, né, a junção, tudo para ajudar o paciente, mas isso vai nos ajudando a olhar para nós, né? E também nos estimula a buscar outras técnicas, né, para poder nos ajudar. Porque você, né, você mesmo sempre ensina e a gente sente isso. Quanto mais a gente nos trabalha, né, mais a gente evolui e aí a gente vai poder ajudar de forma melhor o paciente, né? Porque o paciente consegue ir até onde a gente vai, né? Então, se a gente tem alguma trava, se alguma coisa nos trava, a gente não vai conseguir ajudar e também, às vezes, nem vai vir aqueles pacientes, às vezes, diminuem, não vem, né? Vem só aquele paciente mais básico. Então, a gente Perfeito. sente isso, né? Quando a gente nos trabalha, isso transforma a nossa vida e vai reverberando, né? Para o consultório, vai chegando pacientes que conseguem ter um resultado melhor e mais Perfeito. rápido. E é quando a gente se conhece, a gente pode ir mais além com nós mesmos e podemos estar melhor com nós mesmos. E quanto mais eu me trabalho, mais em plenitude eu fico. E eu posso trabalhar em plenitude o paciente. Eu falo que tem muitos profissionais que falam isso, né? De que quanto mais longe a gente vai na gente, mais longe a gente pode ir no paciente. Porque mais a gente reconhece até onde o sintoma pode estar vindo, estar alterando o paciente. Então, só para dar uma pincelada, você explicou um pouco do contexto da microfisioterapia, né? Mas vamos dar uma pincelada melhor para o pessoal que às vezes não entende muito bem, né? O que acontece, como funciona esse processo. Então, a microfisioterapia ela foi criada por Daniel Grosjean e Patrice Benini na década de 80, porque eles tiveram uma situação, né? Principalmente Patrice Benini, teve uma situação onde eles, como osteopatas, né? Patrice Benini percebeu que a sua filha, né? Depois de uma queda, ela começou a poder ter algumas alterações. E ele começou a utilizar da osteopatia para tentar modificar o que estava acontecendo. E ele percebeu que alguns estímulos, algumas alterações de movimento ali que ele fazia durante o processo osteopático, ele gerava uma alteração à distância no corpo daquela criança, que era a filha dele. E aí ele, conhecendo o Daniel Grosjean, ele convidou o Daniel Grosjean para eles estudarem o que estava acontecendo. Então, nas pesquisas científicas, essa é a base, né? Você observa, então tu tem uma observação de um fenômeno, né? Você observa um fenômeno que está acontecendo e vê que aquilo não condiz com o habitual do que acontece. Então, eu verifiquei que alguém está agindo de uma forma e que aquilo não é natural àquele movimento. Então, por exemplo, uma criança, quando vai começar a andar, ela observa um fenômeno que ela não faz. Então, ela observa os outros andando. Então, esse pessoal está andando. Então, eu observei um fenômeno e agora criei uma hipótese. Será que eu também consigo andar? Então, a criança faz isso. Então, esse é o método científico. Então, é observação, observa o fenômeno, e agora eu penso, tem uma hipótese. Será que se eu levantar eu também consigo fazer o mesmo? E aí eu começo a praticar essa hipótese. Eu começo a testar essa hipótese. Então, eu começo a me levantar para tentar andar. E no contexto deles, do Daniel Grosjean e Patrice Benini, eles fizeram a mesma coisa. Observaram uma hipótese, né, que não condizia com o padrão normal do que eles faziam na osteopatia, viram uma reação do corpo diferente ao habitual e eles começaram a, tem uma hipótese. Talvez se a gente utilizar isso, será que a gente vai conseguir em todas as pessoas ter esse resultado? Então eles criaram a hipótese e começaram a testar em pessoas. E eles viram que existia uma funcionalidade do corpo, inicialmente no contexto traumático, né? Então eu tenho um trauma físico, uma queda, uma batida, uma lesão, e vamos testar essa hipótese que nós tivemos repetidas vezes com as pessoas. Esse é o método científico. Observei, criei uma hipótese, testei, pode dar certo, pode dar errado. No caso deles, essa repetição deu certo.
funcionou. Então, eles viram que todos os pacientes tinham uma resposta parecida com aquela observação que eles tiveram de início. E aí eles começaram a fazer repetição, testando em outros lugares do corpo. Eles foram testando região por região do corpo, através de toques sutis, que é um toque que já vem da osteopatia, e principalmente da osteopatia craniana, do William Sutherland. Então, lá no começo do século, né, de 1900, lá ele começa a observar, William Sutherland, essas observações do toque sutil e a movimentação do corpo, e aí os osteopatas Daniel Grosjean e Patrícia Perini começaram a trazer para uma outra observação. E nessa prática, eles primeiramente viram que existiam traumas físicos. Então, você tem uma lesão por trauma físico e você vai utilizar uma movimentação do corpo para restabelecer esse trauma que esse paciente viveu. E, posteriormente, eles começaram a observar que não era só trauma físico. Os traumas emocionais também deixavam marcas. E eles começaram a mudar a forma de palpar o corpo, de testar no corpo, como recebia essa informação de trauma físico e trauma emocional. E eles verificaram que essas memórias ficavam gravadas em lugares específicos do corpo, através de restrição de mobilidade dos tecidos. Então, ou seja, quando eu vivo um conflito, eu tenho uma perda de vitalidade de alguns tecidos. E eles conseguiram ver isso, ou observar isso, palpatoriamente, através do toque no corpo. Então, eles verificaram essas limitações e conseguiram replicar em diferentes pacientes. Então, vários pacientes. Então, de novo, observei isso, que havia algo emocional afetando, criei uma hipótese que algo emocional poderia afetar o físico, testei em vários pacientes e observei mudanças. Então, é o processo científico. Eles fizeram o processo científico dentro dos pacientes, passando pelo passo a passo de observação. Então, geralmente, quando eu vou fazer, por exemplo, meu mestrado, o professor fala, qual que é a tua hipótese? Eu fiz uma observação, criei uma hipótese através de uma pergunta. Então, essa observação é uma pergunta que eu fiz. No meu caso será que pacientes com endometriose, eles vão ter uma resposta eu tratando com a origem emocional dos sintomas? Então, essa é a minha hipótese do meu mestrado. Então, eu criei uma hipótese, uma pergunta de pesquisa, e agora eu vou testar nas pacientes se trabalhando com a origem emocional vai haver melhoras com essas pacientes. E eles fizeram o mesmo processo. E aí eles observaram que trauma físico, trauma tóxico, intoxicação por medicamento, intoxicação por agrotóxico, intoxicação por N substâncias, também interferiam no físico. E existiam regiões específicas do corpo que estariam relacionados com essa limitação. Então, a vitalidade de determinados tecidos estavam alterados. E, ao mesmo tempo, eles puderam observar que existiam regiões específicas que poderiam ser encontradas como determinantes de qual órgão ou tecido estava afetado. Lívia? Tô falando correto, né? Perfeito. Está dando para entender, pessoal? Dá um feedback aí se está dando para entender. Então, existem regiões específicas que o profissional que trabalha com a microfisioterapia consegue detectar, que diz que a amígdala está afetada, ou é o esôfago que está afetado, ou é a tireoide, ou é o rim, ou é o coração, ou é o intestino, ou é o timo, ou seja lá qual tecido que seja. Então, há uma possibilidade de encontrar tecidos que estão afetados. E, além do tecido, é possível subdividir esse órgão do tecido embriológico que formou esse órgão. Então, eu sei que na região do estômago existe um tecido endodérmico, existe um tecido ectodérmico e existe um tecido mesodérmico. Então, eu posso subdividir esse órgão e saber qual é o tecido específico. Se no estômago, na aula de ontem, que foi liberada no mini curso Terapeuta da Origem, eu falei do estômago e eu falei da parte endodérmica e a parte ectodérmica. Então, ali eu expliquei mais ou menos como que funciona e quais sintomas diferentes aparecem. Nos stories do meu Instagram também tem ali explicando essas informações. E assim, se eu sei que é tecido ectodérmico, eu sei que está afetando a curvatura menor do estômago.
Se eu sei que é um tecido endodérmico, está afetando a curvatura maior do estômago. E aí, sintomas diferentes aparecem para esse paciente. E também a impressão, né, a percepção colocada pelo vivido do paciente é diferente. Então, eu sei que a emoção é diferente, que é diferente de outras abordagens que falam assim, tu tem uma alteração no rim, então só é isso, só é essa percepção. E não, né, Lívia? O rim não tem só essa percepção. Nós temos tecido endodérmico, tecido ectodérmico, tecido mesodérmico. E cada um desses tecidos tem uma emoção diferente envolvida. Só que se a gente coloca uma emoção específica, uma global para tudo, a gente não está sendo específico na vivência do paciente. E a gente não está indo direto ao ponto do que causou aquela alteração. Então, essa especificidade, ela é importante para ter o entendimento. Tá? Então, dentro da microfisioterapia, inicialmente, a base é fazer um tratamento com estímulo tátil que gera resultado. Então, o estímulo tátil gera resultado. Então, eu atendi, né, desde o começo da formação, que eu voltei para a minha cidade natal, eu comecei a fazer tratamentos com crianças carentes, utilizando a microfisioterapia. Então, ou seja, desde faz 14 anos, 13 para 14 anos. Então, eu já comecei a fazer atendimentos voluntários. Por quê? Para pegar a mão, né? Porque quanto mais você atende, mais você consegue treinar. E aí você consegue ser mais específico. E ali eu comecei a treinar com crianças, só que com crianças carentes, elas não sabem muito da história delas. Elas não sabem muito da vivência delas e às vezes nem vale a pena falar sobre algumas coisas. Porque a gente vai tocar num assunto de vivências da história dela que talvez a gente não consegue mudar, né? Porque é a vivência, é o que o pai e a mãe fazem no dia a dia em casa, são situações que acontecem, então às vezes não vale a pena tocar num assunto. Mas o estímulo é dado e os professores falam, nossa, ela melhorou, nossa, essa criança era irritada, tinha dificuldade na concentração, ou ficava bagunçando o tempo inteiro, e agora está diferente, tá? Ou ficava falando sobre alguma coisa lá que atrapalhava a aula, e agora ela está diferente. Então, os professores notavam. Então, ou seja, estímulo tátil melhora, né? Traz resultado. Só que, qual era o problema? Para alguns adultos, ter o conhecimento do que causa a alteração facilita com que ele perceba o que está fazendo mal para ele no ambiente. Não é assim, Lívia? Essa toda a diferença. Então, resumindo, assim, para quem é mais leigo, né? Simplificando, como eu falo com meus pacientes, né? Então, a microfisioterapia, a gente segue esses mapas embriológicos, né? Através do estudo, dos franceses, eles criaram mapas embriológicos, que a gente palpa, né? A gente vai fazendo as micropalpações para chegar na origem, na causa. E um mapa mostra a causa do problema, os sintomas, né? Que são por esses órgãos que tiveram desequilíbrio, e tem um ponto de correção, a gente dá estímulo para o corpo, né, começar esse processo de autorregulação. Então, só com estímulo tátil, né, a gente já consegue resultados, sim. Mas como que é o diferencial, né, quando a gente entra com a origem emocional? Porque na micro, então, a gente faz uma leitura de sintomas, né, para a pessoa entender melhor. Por exemplo, sistema dor na lombar, faz uma leitura de sintomas. Por exemplo, né, E a leitura dos sintomas, né, que a gente aprende no curso, vão levar a mapas específicos. E aí a sessão, eu vou seguindo esse mapa. O curso vai me mostrar, né, onde o corpo tem bloqueios, que são onde memórias se instaladas no corpo. Né? Tudo que é negativo para o nosso corpo, ele guarda a memória do acontecimento, que é nas células, na memória celular. Aí o acúmulo dessas memórias, a somatização, é que vai causando, né, os nossos sintomas. Então, a gente trata tanto traumas físicos, né, traumas emocionais. E aí, com esse estímulo, o paciente já melhora. E só com a microfisioterapia, a gente já conseguiu trazer as datas, né? Datas aproximadas de quando aconteceu o trauma, a primeira vez, e já informava para o paciente, né? Quando ele dava conta, a gente também com a nossa evolução, né? Dentro da microfisioterapia, dentro da técnica que a gente aprende, e também na origem emocional, a gente vai tendo essa percepção de que o paciente dá conta, que não dá conta, né? O Ivan ensina ferramentas, né? Para a gente poder ter maior clareza, né, de o que a gente deve informar ou não, mas aí é o diferencial da origem emocional, porque com a micro já identifica os órgãos, mas tem esse diferencial de saber qual tecido, né, porque a gente não tinha na micro.
qual tecido que vai levar ao contexto emocional específico, para trazer essa coerência para o paciente. E na microfisioterapia, a gente já datava, né, a data que aconteceu com o paciente lá na infância, mas também memórias de antes de nascer, vida fetal, né, pré-concepção e os ancestrais. Mas aí ficava muito vago, né? Trazer aquela informação, né? Eu tenho que fazer com isso. E aí no curso Origens, né, a gente aprende, né? Que tem a data desencadeante, que foi a última vez que aconteceu os sintomas, né? A data mais recente, a primeira vez, o primeiro desencadeante, o programante e o pré-programante. E às vezes a gente precisa ir mais profundo para poder o paciente melhorar, né? Às vezes a gente trabalha ali no desencadeante, o paciente alivia, mas volta o sintoma. Né? E quando a gente vai mais a fundo, ele vai melhora, né? Melhora de forma eficaz. Só que nem sempre o paciente dá conta, né? Então, só de a gente ter essa coerência, né? Igual a Ivana atende as crianças, com estímulo tático, mas com toda a coerência, né? Da origem emocional, a precisão, isso tudo já ajuda o paciente a melhorar. Então, independente de a gente falar ou não, se a gente tem coerência no que a gente está fazendo e o paciente não dá conta. Voltou. Uhum. É uma travada. Aí, quando o paciente não dá conta de receber essa informação, só a gente mentalizar, né, ali, que a gente fez sentido para nós, a gente está fazendo a correção certa, isso vai trazer resultados, né? E aí, eu trouxe até exemplo, casos, eu não consegui pegar a ficha para poder olhar o órgão, mas de uma forma geral, para entender como que o curso... Tá, deixa eu falar um detalhe que, sim, dentro do curso Origens, eu não ensino microfisioterapia, né? Então, eu não ensino microfisioterapia, eu não ensino radiestesia, eu não ensino esses cursos porque eles são marcas registradas de profissionais e somente eles podem dar esses cursos. Então, eu não ensino isso. Nós estamos trazendo à tona essa informação para mostrar que é possível integrar informações. Então, é possível, durante essa semana a gente falou da radiestesia, a origem emocional, da hipnose, a origem emocional, é possível integrar informações e potencializar resultados, para que a gente possa ir a fundo ou um pouco além no resultado que a gente espera do paciente. Então, a gente pode ter técnicas já, né? Isso que eu ia perguntar. Não, então não ensino isso, né? Então, não ensino a técnica em si, porque é uma técnica com marca registrada da microkinesioterapia, né, que é francesa, e no Brasil, o Instituto Salgado, que promove essa técnica. Né? Então, não ensino, né, para até não gerar confusão, né, porque falar, o Ivan vai ensinar dentro do curso dele. Não, eu não ensino outras técnicas, eu ensino a origem emocional dos sintomas. A gente está só mostrando que a gente pode integrar e ter resultados além, poder fluir um pouco mais nos atendimentos com aquilo que a gente talvez já tenha. Então, dentro do curso, eu preconizo assim, mostrar para vocês a origem emocional dos sintomas e falar assim, você não precisa largar o que você já faz. Você não precisa deixar de lado as técnicas que você já trabalha. Você pode potencializar complementando a técnica que você já tem para ter um resultado mais eficiente, seja com a hipnose, seja com a radiestesia, seja com a constelação familiar, seja com a técnica que você já traz do passado. Ou se você não tem técnicas, que dentro do curso Origens, você sendo já terapeuta, profissional da área da saúde, que dentro do curso Origens nós temos abordagens e técnicas para auxiliar o paciente e sair do seu conflito. Então, existem técnicas de auxiliar a ressignificar dentro do curso, mas mostrando também que você pode aprimorar ainda a técnica que você já tem. Sim, esse é o objetivo do curso Origens, né? Agregar o que você já traz com a origem emocional. Então, da mesma forma que eu associo com a microfisioterapia, o Ivan, né, que ele tem a formação, outros profissionais têm, né, é possível agregar com qualquer outra técnica que você traz, né? Como diz bem a Aline na live segunda, é difícil uma técnica não conversar, né? Não agregar junto com a origem emocional, porque a origem emocional não agrega, porque faz muito sentido, é muito coerente. Então, só potencializa a técnica que você já traz. Se você não tem nenhuma, né, o curso Ivan ensina ferramentas para te ajudar, né, a chegar nesses mesmos resultados, da mesma forma. A gente pode ir de formas diferentes, né? Para chegar ao resultado, a gente pode ir de diferentes maneiras. Não importa o veículo que tu vá para chegar ao resultado. O importante é você saber qual é o resultado que você quer chegar e a origem desse resultado. A origem para
concluir e modificar essa percepção. Então, existem diferentes maneiras, senão não existiria tantas técnicas do mundo para auxiliar os pacientes. Então, se as técnicas, nenhuma dessas técnicas que existe de terapia, desse resultado, elas já não estariam no mercado. Então, existem várias técnicas. Só que o objetivo é ser mais eficiente. Então, quanto mais eficiência a gente tem em entender a origem, o veículo que você tiver vai poder chegar a esse resultado. E aí, o que me ajudou muito, né, o curso Origem, com a minha evolução, foi os atendimentos, porque sempre tive uma dificuldade. Com a microfisioterapia era fácil, né, porque ele segue o mapa, faz, né, tudo com as mãos, não tem que informar muita coisa. Aí, com a origem emocional, tem essa mudança, né, acho que eu tenho que conversar, tenho que ser coerente, né, saber mais, uma anamnese mais completa do paciente. E, às vezes, eu ficava naquela insegurança de falar, isso não faz sentido, isso aqui, que ele vai achar se eu falar isso, né? Então, isso tudo vim trabalhando em mim, a importância de nos trabalhar para poder nos dar essa segurança, para poder passar com segurança, né? Trabalhar esses nossos medos para poder ajudar o paciente e falar o que precisa. Então, quando entrou na parte de constelações, que é a parte mais avançada do curso, né? Depois a gente estuda todos, órgão por órgão, a gente vai para as constelações. Que na primeira formação que eu fiz, a gente não aprofundou muito. Então, eu tive uma boa formação, uma boa base, né? De cada órgão específico, das leis biológicas, mas não abordava muito constelação. A gente ficava meio com medo, né? Da forma que o profissional falava assim, constelação é melhor deixar quieto. E um detalhe, né? Constelação, nós não estamos falando de constelação familiar, é constelação cerebral, tá? Então, constelação familiar é um tipo de técnica de tratamento. Dentro do curso de origem, nós falamos que o Dr. Hammer trouxe a constelação cerebral, ou seja, quando há mais de um trauma sendo vivido ao mesmo tempo, que vai ter uma alteração comportamental para o paciente ao invés de um sintoma físico. Sim, pode fazer alterações psiquiátricas, né? Então, eu nunca tinha chegado pacientes assim. Quando chegava, eu ficava mais insegura, não ter esse conhecimento. Com o curso Origem, a gente podia aprofundar, né? Hoje, ter essa segurança de atender pacientes, que se o paciente vem para nós, é porque a gente pode ajudar, tem essa capacidade. E aí, do ano passado para cá, quando 2020 que a gente começou, né? Aprofundou o curso avançado, começou a ter aulas no Zoom, isso tudo ajudou, né? A gente evoluindo, né, nos estudos. E aí vieram pacientes, né? Psiquiátricos. Então, eu atendi uma paciente ano passado, em julho, que era vinha já em tratamento psiquiátrico, com medicações, tinha ideação suicida, ela foi, se abriu toda, né? Ela, né, chegou para uma indicação de uma profissional da que eu trabalho, e aí quando eu expliquei para ela o que era, né? Ela falou assim, então, ela ficou aliviada de saber que, né, que era uma coisa que poderia ajudar no tratamento, e foi. E aí eu atendi, né? Tive a conversa e tudo, né? Do jeito que tinha que levar, e fui para a MAC fazer a microfisioterapia, junto com a origem emocional, e fui agregando tudo que o Ivan ensina no curso, né? Que a gente precisa equilibrar esse paciente, né? Então, liberar, né, os órgãos que estão tanto de um lado quanto do outro, porque a constelação são conflitos, né, dos dois lados do cérebro. E aí, com toda a segurança, né, que eu tenho com a microfisioterapia, né? Assim, eu sinto ali no toque. E aí, liberei tudo que precisava, só que o corpo não permitiu. Eu tinha chegado numa formação programante, pré-programante, e como eu sabia que o caso era delicado, só permitiu informar o desencadeante, né, e o primeiro desencadeante. E que fez sentido para ela, né, que tinha sido um desentendimento com a irmã, né, muito julgamento dentro de casa, pela forma, né, assim, pelo comportamento dela, né, apesar de ser, né, de tratamento psiquiátrico, fez sentido, ela fez, né, ela conseguiu ressentir, né, que é uma ferramenta que o Ivan ensina, né, nos ajuda para poder o paciente conseguir liberar, né, porque tudo que o corpo manifesta por sintomas são respostas de emoções guardadas, né, a gente aprende a ajudar o paciente, né, a liberar o que precisa. Então, ela fez esse ressentir com o desencadeante, foi chegou a ser recente. E aí foi julho, né? Aí eu tive contato com ela, falou que estava bem, né? Um pouco sonolenta, mas depois ela sumiu, assim. Aí foi em agosto, setembro, fui mandei uma mensagem. Eu tenho uma lista de transmissão, eu sempre tenho contato, né? Às vezes eu sinto assim, nossa, ela está sumida, vou mandar uma mensagem ver como é que ela está.
E aí, depois ela respondeu, falou assim, nossa, desculpa, na correria, no trabalho, também tem mais, né, um profissional atribulado. E aí ela falou que era muito grata por tudo que eu fiz, que no momento difícil eu acolhi, né, que a ideação suicida tinha sumido, tinha desaparecido, e que ela já tinha ajustado a medicação, né, ou seja, nosso trabalho é integrativo, né, exclui, né, e no caso desse a gente precisa de um trabalho integrativo, né, com a medicina, então não tirou a medicação, mas olha como com essa sessão, a gente foi até onde ela precisava, né, equilibrou o que precisava, e ela, só de ter melhorado essa ideação suicida, né, que era o que mais incomodava, né, tinha essa consciência, foi o que eu consegui com essa primeira sessão, sendo coerente e preciso, né, das informações. E uma coisa que a Lívia falou que é importante também é esse contexto de saber até que ponto a gente pode ir. Porque nesse contexto de pessoas que estão nessa balança, né, de ou bipolaridade, ou de pensamentos depressivos, ou de euforia, pensamentos suicidas, ele pode partir para voltar a esses pensamentos e fazer o ato acontecer. Né? Então, é uma cautela que eu prego muito dentro do curso de Origens. Até algumas pessoas vieram me perguntar que fizeram outras formações e acabaram indo tratar um paciente depressivo e ele começou a ter pensamentos de morte depois. Né? E isso realmente pode acontecer. Porque se eu não cuido com o que eu falo, com o que eu mexo, se eu vou direto ao ponto, às vezes é perigoso para o paciente porque pode haver uma prática do ato. Então, tratar com as emoções não é algo que nós temos que assim, vamos fazer de qualquer jeito, vamos lá e né? E aí desencadear, às vezes, um transtorno maior do que deveria. Nós temos que ter muita cautela e responsabilidade de saber até que ponto pode ir. O que a Lívia falou talvez não deveria mexer no primeiro programa que aconteceu na vida dela, porque talvez tenha sido tão intenso que hoje ela não estaria preparada para olhar para isso, ou para conseguir lidar com aquilo. Enquanto, às vezes, no despertante, né, que é quando desencadeou o sintoma, talvez ela tenha capacidade de trabalhar. Porque, geralmente, a gente tem 3 traumas para desencadear um sintoma, que é o desencadeador, que aqui é quando começou o sintoma a aparecer, o programa, que geralmente é no começo da vida, na gestação, primeiros anos de vida, e um pré-programante transgeracional. Eu tenho uma informação lá de trás que deixa uma propensão ao desencadear um programa na minha vida que eu vou desencadear o sintoma posteriormente. Mas se eu vou direto no X da questão, talvez a pessoa não esteja preparada em mexer com aquilo. E aí pode ser uma bomba relógio. Pode explodir um sintoma ou uma reação que a pessoa talvez não esteja preparada para mexer. E às vezes mexer com o último processo, talvez a gente diminua a intensidade do sintoma, alivia já aquela alteração e dá a possibilidade de uma melhora já começar a aparecer, para daí em outro momento, quando ela estiver realmente mais preparada para lidar com aquilo, mexer com algo mais. Porque imagine uma pessoa assim que nunca fez terapia, nunca trabalhou com isso, e aí ela já vai no terapeuta e ela já recebe a bomba sem ter recursos dentro dela para conseguir trabalhar com aquilo. Conseguir, sei lá, seja perdoar, conseguir ver com outros olhos o que se passou. Se ela não tem recursos e o terapeuta não dá recursos a ela, há um risco para aquele atendimento. É um risco posterior àquele atendimento. Então é preciso ter muita cautela para saber até onde a gente pode ir. E quem tem a microfisioterapia, eu tenho a informação na mão, mas eu preciso saber se eu preciso dar essa informação e se eu preciso mexer com aquela informação nesse momento exato que eu estou mexendo agora. Né? Então é um jogo, né, que o terapeuta tem que ter na hora do atendimento e ter consciência disso, porque se ninguém te fala isso, às vezes tu pode pisar num buraco e aí você pode se machucar, porque daí algo pode acontecer aí que pode gerar um transtorno para você ou para o teu paciente, né? E aí acaba gerando um incômodo posteriormente. E uma outra coisa que eu acho que facilita também, né, é que a gente, entendendo essas 2 nuances, né, da microfisioterapia e a origem emocional, uma fusiona com a outra muito bem e ajuda a entender outros fatores.
Então, a gente entende que, às vezes, não existe um trauma só, né? Existem, às vezes, uma conjunção, porque, às vezes, se a gente for buscar uma data do que aconteceu, por exemplo, o conflito do paciente, talvez a gente só trate o desencadeador. E se a gente não for mais para trás, talvez tem outras datas ali de memória do paciente. Só que se a gente acredita que só existe uma data, a gente só vai buscar uma data e vai deixar pendente uma coisa que poderia ser resolvida naquele momento. Né? Então, entender que existe o programante, o pré-programante, possibilita com que nos mapas a gente possa ir até o transgeracional e modificar aquela percepção do paciente no transgeracional também. No caso dessa paciente, o corpo, eu cheguei no programante pelo programante, né? Permitiu. Então, toda a coerência que eu fiz ajudou, né? Ela conseguiu ressentir o desencadeante, ela não deixou de corrigir ali, né? Programante para programante, sempre para a consciência dela. E aí, esse foi um ponto positivo também do curso Origem, né, de toda essa minha evolução, o equilíbrio que eu encontrei. Porque quando eu comecei com as técnicas integrativas, eu achava que tudo, ela resolvia tudo, tinha que resolver tudo, né? Fiquei no 880. Então, agora eu ficar naquela cobrança de ter que melhorar o paciente, tem que fazer de tudo para melhorar. Então, 100% ali, eu tenho que resolver tudo. E aí eu fui aprendendo isso, não é, né? A gente dá o nosso 50%, 100% dentro do nosso 50%, mas tem a parte do paciente. E o mais importante, aprender a acolher a história do paciente, ter todo esse cuidado, essa coerência e ter a certeza, né? A segurança que você fez, são melhor do que você pôde fazer. Aí depois eu encontrei com essa paciente, depois da segunda sessão, no final do ano, em Natal Réveillon, que ela estava indo comprar um presente para a irmã lá na clínica. Eu fui chamar um paciente, encontrei com ela e achei assim, a expressão dela radiante, né? Aí comentei com ela, só cumprimentei, fui atender. Depois eu mandei uma mensagem, falei assim, nossa, fiquei muito feliz de te ver, achei a expressão radiante. Ela falou assim, sim, sou muito, agradeceu de novo, falei assim, sou muito grata a você, que você também contribuiu para isso, me sinto em paz, viva e em paz. Sim. Então, ela tinha dúvidas se ela queria, né? Ela está bem, não tenho que ter a cobrança, né? Eu tenho que melhorar ela até ela poder ficar livre da medicação. Não, ela está bem, né? Está viva, está em paz. Perfeito. Então, é muito gratificante, gente. Quando a gente está no nosso propósito, né? Eu falo que quem está aqui, né? Nas lives, acompanhando, sabe que tem um propósito, né? Matou, você caiu aqui de paraquedas, né? Então, siga, né? Sinta seu coração, sinta o que seu coração te diz, porque tem um propósito, né? Que não seja trabalhar assim, ter uma profissão, ser terapeuta, mas às vezes se trabalhar, né, você quer ser terapeuta, mas às vezes você está indo para poder querer ajudar mais e mais pessoas, que esse é o propósito, né? Do curso, formar terapeutas, mas você vai ganhar muito mais, porque você vai estar, né, se conhecendo, trabalhando para poder, né, chegar nesse objetivo de ajudar cada vez mais. Perfeito. E uma coisa interessante, que é o que você falou ali, é que essa paciente, você foi trabalhar esse conflito com a irmã dela, que teve algumas situações de hostilidades, digamos assim, né? E qual que é o detalhe? Se nós fôssemos trabalhar o sintoma dessa paciente, vamos pensar que ela tinha uma dor no ombro, sabe? Não era um contexto emocional, mas ela tinha uma dor no ombro devido a essa situação emocional, uma dor no pescoço devido a essa situação emocional que ela está vivendo. Só que, se você só trabalha esse ombro, se você só faz uma fisioterapia, se você só faz uma terapia manual, se você só faz um atendimento ali sem falar com ela, sem explicar a origem que está por detrás dessa situação, e você só trabalha, o sintoma melhora, né? O sintoma ele vai melhorar porque você mexeu com aquele lugar para devolver a capacidade daquele lugar de funcionar bem. Só que esse ambiente hostil que ela tem com a irmã vai acontecer de novo. Talvez na Páscoa, talvez ali, sei lá, no aniversário de família, de alguém da família, talvez num casamento, talvez no outro ano novo. Vai ter outras situações que vão bater na mesma tecla. Só que, se a paciente não tem consciência de que aquilo me faz mal, eu não vou lidar de forma diferente com a situação. Que é o que o Afonso Salgado fala sempre, né? De que não adianta tirar o peixinho do aquário sujo, lavar ele e colocar no aquário sujo de novo. Ele vai sujar de novo. Então, se eu tenho consciência que aquele aquário está sujo, eu sei que não é minha culpa que aquele aquário está sujo. A outra pessoa tem a responsabilidade da vida dela também.
E talvez se ela reclama, se ela critica, se ela briga, será que o problema é meu ou será que o problema é da outra pessoa? E quando eu passo a mudar essa forma de olhar, né? Eu começo a olhar o outro lado da moeda, porque eu começo a ver a dor da outra pessoa também. Talvez a outra pessoa, ela age da forma que age, talvez porque viveu coisas na vida dela, porque ela também sofreu, porque ela também passou por coisas. Nem sempre é fácil lidar com isso, mas quando a gente muda a forma de ver as coisas e entende o porquê que aquele sintoma veio, eu consigo, da próxima vez que eu viver uma situação parecida, então a irmã dela veio lá reclamar, criticar de novo, ela pode pensar, será que eu preciso dar bola para isso? Né? Da outra vez eu dei bola e causou sintoma. Deixa para lá, né? Às vezes eu consigo lidar de uma forma melhor. Mas se eu não tenho essa consciência do que me causa o sintoma, eu vou continuar vivendo sempre a mesma situação e o sintoma não vai sair. O sintoma está ali para mostrar que tu está vivendo aquela mesma situação. Né? O sintoma é uma ferramenta do corpo para mostrar o que não está resolvido. E essa tomada de consciência faz com que eu possa me tornar um adulto. Eu estava falando para uma paciente essa semana mesmo, sabe, Lívia? Porque se eu trato o paciente e o paciente é uma criança, porque ele é a vítima da história, ele precisa de alguém que cuide dele. Ai, tadinho de você, realmente você está com dor, vem aqui que eu vou fazer uma massagem, vem aqui que eu vou te passar a mão na cabeça, né? E quando a gente mostra para esse paciente qual é o conteúdo do processo e dá a ele ferramentas para que ele possa, da próxima vez, lidar de forma diferente com aquilo, a gente está dando autonomia para o paciente. E dar autonomia é deixar ele ser adulto. Deixar ele voltar a ser um adulto e responsável pelo seu próprio caminho. Não é fazer o paciente ser a criança que cada vez que ele tem uma dorzinha, ele, eu preciso de você, eu preciso de você, eu preciso de você, né? É permitir com que ele ande com as próprias pernas. Não sei se faz sentido para vocês, aí me dão um feedback aí, se faz sentido, se vocês já viram isso no clientes de vocês. Não sei se faz sentido, Lívia. Sim. E é isso que foi um grande aprendizado para mim, né? Nessa evolução toda de conscientizar o paciente que ele tem que fazer a parte dele, né? Então, antes eu achava que eu tinha que dar conta de tudo, né? Porque eu venho de uma família, né? Que todas as mulheres davam conta de tudo, cuidavam. Então, fui me trabalhando para poder mostrar, né, que eu não preciso carregar, que não me pertence, né? Que tudo é leve, que eu faço o meu melhor. Então, todas as sessões, né, acaba os atendimentos, eu tenho a certeza, a segurança, né, a leveza de que eu fiz a minha parte e deixei claro para o paciente, conscientizei do que ele precisa fazer. Né? Então, às vezes, uma carta terapêutica, como outra ferramenta que você também, né, ensina dentro do curso de origem, para poder ajudar ele nesse processo, né, de equilíbrio. Aí, o interessante dessa irmã que a minha paciente estava falando, que aí eu não pensei nesse detalhe, né? Então, eu fiquei feliz de ver ela radiante e tudo, mas depois, agora você falou, caiu minha ficha. Ela foi lá para comprar um presente da irmã, um presente de Natal. E tinha um kit lá de massagem, eu falei assim, aí eu perguntei para ela, sua irmã gostou do presente? Aí depois que eu falei, né, que eu fiquei feliz de ter visto ela bem, ela falou assim, é sempre bom se cuidar, né, minha irmã ficou super feliz, sabe? Foi uma atitude dela, né, que mostra essa mudança, né, dela. Esse ressignificar do ambiente do... E isso também é em casamentos, né? Às vezes eu fico, porque meu marido, porque minha esposa, porque ele, mas daí quando eu mudo em mim, talvez eu mudo no outro, né? Sim. Porque às vezes a gente começa a rechaçar, afastar, reprovar o outro, só que quem está agredindo somos nós. E aí quando a gente muda a forma de olhar, às vezes a gente olha os pontos positivos também do outro. Ou olha que o outro é um espelho das minhas ações. Que talvez aquilo que me dói no outro é aquilo que eu faço também. E daí, se eu mudo em mim, reverbera no outro também. Então, essa consciência, ela é importante, né, para a gente ter esse entendimento. Mas a gente só vai conseguir construir essa história se a gente entender o que está fazendo mal ao paciente. E na micro existem ferramentas excelentes que mostram os órgãos que estão afetados. Só que qual é o problema? Lá, quando eu comecei, eles falavam assim, foca no órgão-alvo. O órgão-alvo existe um órgão que é o principal, que é o sintoma do paciente. Né?
Então, foca nesse órgão, os outros, não precisa dar muita bola. E não, tá? Os outros órgãos são extremamente importantes para construir a história do paciente. Porque é juntando esses órgãos que a gente consegue entender a vivência que ele está tendo. Tá? Se a gente pensar assim, vamos pensar em construir uma história. Tá? Se eu tenho um paciente, eu vou colocar 2 pacientes aqui, que ele tem alterações parecidas, mas histórias diferentes. Tá? Só para a gente pensar um pouco. Os 2 pacientes têm dores de garganta. Né? Os 2 têm um incômodo na garganta. Só que um paciente, vamos colocar que na micro apareceu amígdala, né? O segundo órgão é vesícula, e o terceiro tecido que apareceu foi a cervical. Tá? Então eu tenho amígdala, vesícula e a cervical, né? A cervical baixa. Agora, o segundo paciente, ele tem amígdala, ele tem uma região, vamos pensar aqui, de fígado endodérmico, e nós temos o ovário ou testículo fragilizado. Se os 2 pacientes chegam com dor na garganta, as histórias de cada um é totalmente diferente da do outro. Um é diferente do outro. Porque essa junção de órgãos vão me mostrar a história que o paciente está vivendo. Enquanto o primeiro paciente, ele teve amígdala, teve que acertar uma situação com raiva, vesícula, num contexto de ter que baixar a cabeça a alguém. O segundo paciente, ele teve amígdala, uma dificuldade em trazer de volta para mim alguém que eu tenho falta que eu perdi, que é fígado endodérmico e a parte de testículo e ovário. Então, ou seja, um contexto totalmente oposto. Um tem raiva porque teve que se submeter, o outro tem uma falta porque tem uma pessoa que faleceu, foi embora e não está mais ali. Então a história é totalmente oposta, e se a gente não junta essa informação de órgão por órgão, a gente não consegue entender o que esse paciente está vivendo. E para ele talvez não vai fazer o menor sentido aquilo que eu estou falando. Se eu falar para ele, você está com dificuldade de aceitar alguma coisa para o paciente que tem uma sensação de falta de uma pessoa, não estou com dificuldade de aceitar, engolir, botar a goela abaixo com alguma raiva de alguma situação que você não pode dizer. Não faz sentido. E aí eu vejo já vários profissionais falando assim, que a origem emocional com a microfisioterapia não faz sentido. Não faz sentido porque o estudo não foi aprofundado. Porque se eu for, não sei se para você faz sentido, né, Lívia, mas eu estou falando por mim, mas se o estudo é aprofundado, eu consigo construir a história exata do que o paciente está vivendo. Porque esse paciente que botou goela abaixo uma situação, ele não é o mesmo que esse outro paciente que não conseguiu trazer de volta uma pessoa que faz falta para ele. E aí a informação que eu vou dar, você teve que aceitar contra a vontade uma situação, com uma raiva. Se eu for falar para esse paciente que está com falta, não é a raiva que ele tem. Ele tem falta de uma pessoa. Ele teve uma perda. E aí, tu nunca vai achar a memória do trauma dele. Pode falar a data que for. Tá? O pai dele faleceu em 2017. A data foi 2017. Você teve raiva de alguém? Não, eu não tive raiva de ninguém em 2017. Né? Porque não bate com a informação coerente. Não é preciso. Sim. E aí, quanto mais preciso a gente for, aí mais fácil para tomar consciência. Do que se eu falar para você, será que você teve alguém que você sentiu falta, que você perdeu de alguma forma? E isso, você gostaria que essa pessoa estivesse de volta? Não, sim, meu pai. Né? Daí sim é coerente. E aí a memória automaticamente vem. Mas o paciente que não consegue lembrar o que aconteceu, talvez o primeiro ponto não está coerente a informação. Não sei se faz sentido, Lívia.
Sim, faz muito sentido. Quando a gente é coerente, não também impor, né? Com 4 anos de idade, aconteceu Não, isso. Não. isso. Será que eu, né, essa situação? E quando você é coerente, vem, faz sentido na hora, a gente libera a E é informação. perguntar, né? E Isso que aí você me falou, fez né? lembrar um caso, É perguntar, né? Não, a gente não está afirmando, né? É, perguntar, já será mesmo, que nunca houve deixar. alguma situação assim? Será? Porque pode não ter havido, né? Será que não houve? Porque é uma coisa que também é uma coisa que eu mudei, né? Com a microfisioterapia, a gente aprende a informar o que está ali. Então, eu informava 4 anos de idade, aconteceu isso, porque cada mapa tem uma etiologia, né? Com a origem emocional, eu vi que não era Uhum. bem assim, né? É assim que faz, que é coerente, né? Então, a gente tem que questionar, deixar o paciente, Até, né? até porque Chegar. pode existir diferentes origens para o mesmo órgão, né? E dentro do curso de origem eu tento trazer várias possibilidades que diferentes autores trouxeram. Porque daí, se a gente tem outras possibilidades, será que foi isso ou será que foi isso? Ah, não, foi ou foi aquilo, né? Porque pode não ter sido nenhum dos dois, pode ter sido um terceiro. E aí, quando a gente tem essas 3 opções, 4 opções de origem, a gente pode agregar mais para ter um resultado mais preciso. Sim. E aí, só para fechar, não sei se dá tempo, porque eu lembrei, a gente estava contando, eu lembrei Uhum. de um caso no trabalho social. No trabalho social com as meninas, né? Que sempre eles têm um de estudo desde o início, poder estar aprendendo juntos, né? E também tratando uma a outra. E aí tem uma paciente que chegou com Uhum. diagnóstico de Parkinson, que chegou ajudada pelo marido andando de marcha ré. Entrou na sala de marcha ré. E aí a gente fez assim, explicou, né? Conversou, explicamos, fomos para a máquina. A gente viu que ela estava muito fechada. Então, a gente foi fazer a microfisioterapia, né? Comecei a fazer as micropalpações, vieram as datas, os desencadeantes, programantes da infância, o permitiu informar, né? A gente foi questionando, mas ela ficava quieta, só tremendo, senão a gente via que não dava conta de falar, mas a gente precisava informar, né? Porque era necessário ali e o corpo permitiu. E depois, quando terminou, ela falava, certo, tá acabando, e não parava de tremer. E eu fiz todas as liberações que o corpo permitiu. Só que aí a gente sentiu que a gente precisava insistir um pouquinho mais, porque ela precisava liberar aquela emoção, não podia ir embora daquele jeito, né? E aí a gente insistiu, mas o que aconteceu 4 anos atrás, foi desencadeante? O que aconteceu? Né, aconteceu essa situação? Então foi na terceira vez que a gente insistiu, aí que ela começou a contar tudo que. Porque no Parkinson, né, conflito motor, né? Então, no contexto de você se sentir de mãos e pés atados, se sentir preso, não ter, né? Não poder fazer algo, né? Por alguém, por uma situação que aconteça. E aí o fato dela andar de marcha ré também fazia sentido, porque ela explicou, né? Porque ela expressou. Então, há 4 anos atrás, ela tinha descoberto uma traição do marido. Então, que ele deixou impotente ali e ficou com aquilo para ela. Aí começou a desenvolver, né, essas características do Parkinson, sintomas, tremores, né, da marcha ré, né, esses sintomas motores. E aí, depois que ela contou tudo, né, Uhum. expressou o que ela precisava, a gente conseguiu, né, conversar, né, e ajudá-la, né, a ressignificar, a paciente virou outra. A hora que ela expressou, ela parou de tremer, começou a conversar tudo e saiu da sala, caçou o sapato sozinho e saiu andando. Aí depois o marido até mandou uma mensagem assim, quem quer? O que vocês fizeram com a Vera? Que ela foi que parou o carro longe, né? Falou assim, você traz ela porque ela subiu o morro sozinha, Sim. andando. Então, a importância de, né, você ver que a microfisioterapia em si só, a diferença para quem não tem nenhuma técnica. A origem, quando você consegue ter essa coerência, de dar ao paciente expressar o que ele precisa, né? Liberar essa emoção, olha o resultado que Sim. você Porque, na consegue. verdade, Né? Que nada muda enquanto a mágoa pode falar. continua, né? Nada muda enquanto a raiva está dentro. Quando é possível, às vezes, expressar, quando é possível soltar aquela informação, né? Porque o conflito base quando eu vivo uma situação em isolamento, sem poder compartilhar aquilo que eu vivi. Eu guardo para mim, porque eu não quero incomodar minhas filhas, eu não quero falar, porque vai que acontece um desabamento do casamento, vai que agora eu já estou com idade, como que vai ser daqui para frente? Então eu me calo, eu sou calado. E aí, quando eu posso desabafar com alguém, eu sentir acolhido com alguém, que eu possa, às vezes, soltar um pouco, eu diminuo a intensidade daquele processo, né? E isso já facilita. Só que se não há, às vezes, esse entendimento,
Às vezes a paciente vai sair dali ainda com raiva do esposo, ainda com raiva da amante, ainda com frustração, né, de uma situação que aconteceu, sem tirar um pouco aquele peso que ela está carregando. E aí fazendo com que o sintoma persista, né? Conseguiu conscientizar do que ela precisava fazer, né? O diálogo que não tinha acontecido, porque ela continuou, o marido levou ela para a sessão, com todo o cuidado, porque ela começou a ter o parto, começou a cuidar. Mas não tinha tido esse diálogo, ela guardou para ela toda a máquina. Né? Então, o pai se convivia com as duas, só depois que ela liberou, né? Contou tudo que conseguiu fazer o que ela precisava depois dentro de casa para poder reverberar aí. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Lívia, por tua partilha, por toda a tua contribuição, os exemplos que você deu, que eu acho que são muito coerentes e ajudam a integrar, entender um pouco mais, né, como que a gente pode, às vezes, auxiliar o paciente com, às vezes, detalhes, né? Às vezes a gente acha que precisa fazer um show, uma grande coisa para mudar, às vezes, a vida de um paciente e, às vezes, detalhes já possibilitam isso. Simplesmente, às vezes, falar. Né? Se permitir, às vezes, compartilhar uma coisa. Talvez, claro, que para chegar a esse saber o que o paciente precisava falar, a gente tem que ter algumas precisões, né? Para saber aonde que está o X da questão, né? Que às vezes a gente, em uma sessão, para que fale aquilo que precisava falar, a gente precisa ter muito conhecimento de saber e não falar de qualquer outro estresse. Às vezes ela poderia estar com estresse por causa das filhas, poderia estar com um genro, poderia estar com estresse profissional, um estresse disso, estresse daquilo, mas não é. Eu não preciso gastar a sessão inteira falando sobre tudo da vida dela, mas saber exatamente aquilo, né? É ser específico naquele ponto ou naquele parafuso específico que eu preciso ajustar para que daí, às vezes, as coisas modifiquem e melhorem. Tu quer deixar algumas últimas palavras? Que eu sei sempre que você traz umas últimas palavras nas lives. Então, como eu disse no início, a gente tem propósito, todo mundo tem um grande propósito. Tem que seguir esse propósito, e quando a gente está em sintonia com ele, tudo flui, né? Então, a gente faz o que a gente faz por amor. Você já chegou a perguntar assim, o que você faria numa live? O que você faria se você tivesse dinheiro, tivesse tudo? O que você faria da sua vida? Eu falo, eu faria a mesma coisa que eu faço hoje. Faria, né? Para poder ajudar, porque é o que faz sentido para mim, né? Eu me encontrei como pessoa, como profissional, e trazer essa compreensão, né, da origem emocional dos sintomas ajuda a substituir o medo, né, da tomada de consciência que liberta, traz essa liberdade, né, essa liberdade que eu consegui em mim, tenho, né, que continuo no meu processo, mas que eu tenho ajudado os pacientes a se libertar, né, do medo, que aí não tem preço. Perfeito, perfeito. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradecer você muito todos esses anos, né, de acompanhamento do curso, né. Então, te agradecer por toda essa evolução, devo a você também. Você contribuiu muito, né? Com todo o conhecimento, com todo o acolhimento. Muito obrigada. Eu que agradeço a partilha de sempre também. E a toda a comunidade ali. Muito obrigada pelas trocas, né? Pelas partilhas que nos faz crescer juntos. A gente nunca está sozinho, né? A gente está sempre numa comunidade que cresce junto, que evolui junto, que progride junto, que transforma junto uns com os outros. Obrigado mais uma vez, Lívia, de coração. Muito obrigado aí por toda a partilha, todas as informações. E eu espero que todos tenham gostado do conteúdo, das informações e podido também entender como é possível talvez agregar esses conhecimentos e ter resultados ainda melhor nos seus atendimentos. Um ótimo sábado a todos, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Bom dia a todos. Tchau.